Sim, aqui é o seu amigo Paulinho Boa Pessoa. Acabei de chegar com uma história fantástica, uma das mais lindas que eu já contei aqui no canal. Você vai se apaixonar por ela. Eu não vou dar spoiler, eu não vou entregar absolutamente nada, mas você vai se apaixonar por ela. Então, prepare aí o seu coração. Antes de eu começá-la, eu queria fazer um pedido. Olha, tem um outro canal, tem um segundo canal nosso, que eu estou chamando esse canal agora de Mistérios da Meia-Noite. É a verdade de cada um. O link desse outro canal eu sempre deixo aqui abaixo do vídeo para que você possa acessá-lo com facilidade. Perfeito? Mas é o outro canal, você vai acessar como a verdade de cada um, Paulinho Boa Pessoa, e lá eu conto histórias extraordinárias e sobrenaturais. Mas são histórias com conteúdo e uma mais linda que a outra. Eu te convido para você ir lá escutar agora O Homem do Nevoeiro e uma história de um milagre que eu estou contando que é impressionante, tá? Então, nesse nosso canal que você está habituada a ouvir aqui, o Paulinho Boa Pessoa Oficial, aqui você ouve as histórias longas, aquelas apaixonadas, as histórias de amor, as histórias de vida, as histórias que às vezes eu divido até em capítulos, de tão lindas que elas são, verdadeiros livros. São histórias fantásticas aqui. E lá, no outro canal, são também histórias fantásticas, mas são as extraordinárias, as sobrenaturais. Perfeito? Posso contar com você nos dois canais? Aí um pedido a mais. Eu quero que você se inscreva tanto neste canal como também no outro e acione o sininho. E mais um pedido, seja membro do nosso canal. Isso para mim é muito importante e para o YouTube então de uma importância ímpar. Mais um detalhe importante que eu preciso ainda te falar. Tem gente que fala, Paulinho, adoraria escutar as histórias sem propaganda nenhuma. Tem jeito, tem aqui o YouTube Premium. Se você assinar o YouTube Premium, aí você vai poder ouvir todas as histórias aqui do nosso canal sem nenhum tipo de propaganda. E custa tão baratinho. Mas olha, faça isso pelo nosso canal, porque assim você dá uma força para o canal. Entendeu? O canal que consegue isso, ele se fortalece junto ao YouTube. Eu quero ser, Paulinho, YouTube Premium, ok? Então, seja. Isso posto, digo-lhe, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história linda, linda, linda de hoje aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. O segundo capítulo da história: 3 homens, 3 enganos. Quando o culto terminou, eu percebi que o Marcos, ele se despediu rapidamente de alguns irmãos e saiu apressado, e logo em seguida eu vi o Rubens guardar o violão dele também às pressas e foi atrás. Então eu, sem pensar 2 vezes, segui até o limite interno da igreja, perto da porta lateral, de onde eu conseguia enxergar, ver a cena, e se eu prestasse bastante atenção, até conseguia escutar. O Rubens, o meu noivo, falava baixo, mas a tensão na sua voz me atingiu como um soco. Marcos, eu já pedi para você não vir mais aqui. Há outras igrejas tão boas quanto essa. Por favor, você vai me complicar aqui, Marcos. E depois eu vi você querendo levar o Guilherme e o Romário pro seu conservatório. Você vai acabar se envolvendo com eles. Eu te conheço, Marcos. E isso vai complicar tudo, principalmente a minha vida. E você sabe, Marcos, que eu estou prestes a me casar. O mundo simplesmente caiu sobre mim, minhas mãos ficaram frias, meu coração disparou. Eu entendi tudo. Ou pelo menos eu achei que eu entendi. Fiquei tão abalada que quando nós entramos no carro, eu não consegui me conter.
Rubens, vai, abre o jogo. Eu ouvi tudo que você falou. Eu escutei tudo que você falou pro Marcos. Abra o jogo, Rubens. Você é meu noivo, eu preciso confiar em você. Abre o jogo, Rubens. Ele hesitou, mas eu vi nos olhos dele que não havia mais saída. Então, ele suspirou fundo e disse: Zayla, o Marcos, ele é homossexual. Não diga. E o quê? Eu tenho medo que ele se envolva com aqueles dois rapazes. Eu sei do que ele é capaz. Porque eu conheço o Marcos demais. Eu engoli seco. Mas a minha mente não aceitou aquela resposta pela metade. E como que você sabe tanto sobre ele? Rubens fechou os olhos por um instante. Parecia estar se preparando para dizer algo que vinha escondendo há anos. E aí ele confessou: eu preciso te falar. Precisa mesmo, Rubens. Então fala. O que tem você? Eu, no passado, eu tive um caso com o Marcos. Eu senti o chão se abrir sob os meus pés. O carro agora parecia menor, o ar rarefeito. Minha respiração acelerou e no impulso levei a minha mão à boca, sentindo uma ânsia quase real. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Rubens, meu noivo, começou a explicar com a voz trêmula. Eu era um admirador dele, Zayla. Marcos é um exímio pianista, um mestre no canto. Eu tinha talento, mas eu era uma pedra bruta. E ele me lapidou. E a gente se aproximou muito. Até que um dia, de surpresa, lá no conservatório dele, ele me beijou. Eu me assustei na hora, mas eu não consegui fugir. Fiquei olhando pra frente sem conseguir encará-lo. Ele percebeu, achou que talvez fosse o fim. O fim do nosso noivado. Mas as coisas não são tão simples assim. As coisas não são tão simples assim. Eu o amava. E já o amava demais. Eu precisava fazer a pergunta que queimava dentro de mim. E hoje? Rubens, e hoje? Como é hoje? Passou. Hoje não tem mais nada. Passou. Ele respondeu com firmeza. Eu não vou mentir, Zayla. Eu gostei dele. Cheguei a me apaixonar. Mas também era admiração. Eu acho que eu confundi tudo. Eu cheguei até a me mudar para a casa dele. Eu morei lá 6 meses. Ele então me contou sobre um infarto sofrido por sua mãe. A minha mãe nessa época sofreu um infarto, sabe? E a minha irmã, a Rosália, que mora em Manaus, ela teve que vir para cá urgente. A minha irmã veio para cá devido ao estado grave
da dona Júlia, minha mãe. E a minha irmã me falou: Você sabe muito bem, Rubens, que a mamãe teve um infarto por sua causa. Ela não aceita saber que você mora com o professor de música. Ela pode até fingir, mas sabe de tudo que se passa entre vocês dois. E aquelas palavras me atingiram como um raio. Eu tô entendendo, Rubens. E ele explicou que ele não queria ser o responsável pela morte da mãe. Então ele terminou tudo com o Marcos. Seguiu, não foi fácil. Ele não queria aceitar. Foi quando eu tive a ideia de me mudar para Manaus com a minha mãe. Fomos morar numa casa próxima à casa da minha irmã. Lá em Manaus eu arrumei uma namorada, mas sinceramente eu não gostava dela assim o bastante para qualquer outra coisa. Era só para mostrar para minha mãe que eu era o filho que ela sempre sonhou. Quando a minha mãe parecia viver o melhor momento da vida dela, lá mesmo em Manaus ela sofreu um segundo infarto. E dessa vez, no segundo infarto, a mamãe não resistiu. A morte da minha mãe foi um abalo. Sem a minha mãe, eu não tinha mais motivos para permanecer em Manaus. 4 anos depois que eu tinha me mudado para lá, eu voltei para cá, mais maduro. E cerca de 1 ano depois, eu conheci a igreja. E junto com a igreja eu conheci você. E durante todo esse tempo eu não tive mais contato nenhum com o Marcos. Até que 2 anos depois, do nada, ele apareceu. A história inteira é essa. A história inteira é essa. Até que 2 anos depois, do nada, o Marcos apareceu. Vocês já entenderam que o Marcos era um exímio músico e professor de música. Como mestre que era, logo soube que um ex-aluno dele estava brilhando como barítono. Sim, o barítono é aquele que canta nas notas mais graves. E esse ex-aluno estava no coral de uma igreja. E foi assim que o Marcos reapareceu nas nossas vidas e tudo começou de novo. Eu dizia a mim mesma que eu podia suportar, que o passado do Rubens era apenas isso, passado. Mas a verdade é que, desde aquele dia, um silêncio pesado se instalou entre nós. Era como que se por trás de cada conversa houvesse um corredor escuro, onde nossas palavras ecoavam sem encontrar saída. E não era só o peso do segredo que me sufocava, não. Havia outra coisa, algo que eu não queria admitir nem para mim. Mas sempre que o Marcos se aproximava do Guilherme e do Romário, os rapazes do coro, do coral, eu percebia, não era só a atenção dele aos 2 rapazes. Era o jeito como o meu noivo reagia, o Rubens. Seus olhos ficavam inquietos, seu semblante endurecia. Às vezes, enquanto conversávamos com outros irmãos da igreja, eu notava que ele desviava o olhar para acompanhá-los como quem vigiasse, mas também como quem se ressentisse. Será que era ciúme? Sei lá. Será que era ciúme? Eu conhecia aquele tom silencioso, aquele franzir de sobrancelhas que ele achava que escondia. Mas não era ciúme de mim. E isso de algum modo doía mais. Eu tentava me convencer de que era apenas preocupação, coisa da minha cabeça, que Rubens só queria proteger os rapazes de um possível erro, que ele conhecia o Marcos o suficiente para temer uma aproximação, mas, no fundo,
Havia algo na forma como ele observava e que me deixava inquieta. Parecia, sim, que um pedaço dele, aquele que ele dizia já ter enterrado, ainda respirava em algum canto. Moribundo passado. Podia estar moribundo, mas não morto. Vocês me entendem? E foi então que eu comecei a ficar dividida. De um lado, a mulher que amava o Rubens e queria acreditar em cada palavra que ele dissera. Do outro, a noiva que carregava no peito uma sombra crescente, um medo que talvez Rubens não tivesse fechado todas as portas do seu passado. E o Marcos, o professor, o mestre, o Marcos parecia perceber tudo. Seu olhar às vezes passava por mim como um vento frio e se detinha nele. Era como que se houvesse um diálogo mudo acontecendo entre nós dois, feito de lembranças que eu jamais presenciei, mas que, de alguma forma, envolvia o Marcos e eu também nessa história. Sem contar que algo começou também a acontecer. Por exemplo, o Marcos havia se aproximado demais, como eu disse, do Guilherme e do Romário. E ele havia pedido autorização para vir treinar os meninos em ação no coral. E exatamente isso começou a acontecer. Marcos agora participava dos ensaios do coral da igreja. É uma coisa assim, voluntária. Eu sabia isso dito pelo próprio meu noivo, que uma hora com ele no conservatório custava caro. Mas que aquilo era a caridade dele, era o quinhão dele de contribuição com a igreja. Pode deixar, eu venho aqui, se vocês permitirem, óbvio, eu venho dar um toque para que o coral possa estar cada vez melhor e cantando bonito. E vou ajudar esses dois garotos, esses dois meninos, esses rapazes. E a verdade era que cada ensaio do coral se tornava agora uma corda esticada demais, prestes a arrebentar. E eu sabia que cedo ou tarde alguma nota iria soar fora do tom e nada mais seria como antes. O ensaio daquele dia começou como qualquer outro, mas havia algo diferente no ar. Um peso que não vinha das partituras, das notas difíceis, e sim dos olhares. Marcos, o professor, chegou mais cedo que todos, como quem conhece bem o palco e gosta de testá-lo antes da apresentação. Conversava, dava toques para o Guilherme e o Romário com aquele jeito dele, meio professor, meio confidente, como se estivesse passando segredos que não se aprende em partitura. Eu via os dois atentos, o Guilherme e o Romário, e de vez em quando riam e tentavam repetir exercícios de voz que ele propunha, emissão de notas. Aqui, ó, aqui. Não, tá errado. Enquanto o Rubens, meu noivo lá no fundo, fingia afinar o violão, mas afinava, na verdade, a própria paciência. No momento em que começaram a cantar, e eu estava no meio, começamos então a cantar, o Marcos se aproximou do grupo, fez uma correção técnica, o professor, e foi direto nos dois rapazes. Ajustou a postura, segurou levemente o queixo do Guilherme, como quem molda a emissão da nota. Queixo, é importante a posição do queixo na hora da emissão, ó, abertura. Entende? Para atingir a nota. A boca é fundamental na hora de cantar, tem que abrir, abre mais a boca. É, isso. 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 Pequenos gestos
mas que pareciam estar lá dentro do peito do Rubens, meu noivo. E eu ao lado dele, sentia a tensão subir, como se cada acorde fosse um passo mais à beira do precipício. No fim do ensaio, antes mesmo de entrarmos no carro, eu fui direta. Rubens, eu não tô botando coisa na minha cabeça não, tá? Mas eu vou te falar um negócio assim direto, eu vou ser bem objetiva. Você claramente tem ciúme do Marcos com os meninos. Fala a verdade. Eu vi. Ele respirou fundo, segurando o volante com mais força do que o necessário. Tenho. Se você observou, tenho mesmo. Mas não é o ciúme que você tá pensando, não. É o ciúme de que os meninos evoluam no canto e me superem no coral. O ciúme é esse. Você tá entendendo, Zayla? Eu sei o profissional que é o Marcos. Eu sei do que ele é capaz. Ele vai fazer com que os meninos me superem. Eu acho que o objetivo dele é esse, sabe? Meu Deus. Meu noivo estava admitindo ali sentir ciúme do Marcos. E isso pra mim era muito sério. Mas muito sério mesmo. Era um ciúme que ele estava tentando disfarçar, jogando pro lado da arte. Assim, ele não queria... O papo era estranho, ele não queria ser superado. Eu ouvi a explicação, mas não me convenci. Talvez porque, no fundo, a minha intuição já tivesse feito a leitura, já tivesse feito o veredito. E foi aí que eu fiz algo que eu nunca imaginei fazer antes. Eu tinha, repito, 27 anos. Eu tinha agora 27. Dias depois, no salão de cabeleireiro, enquanto eu esperava a minha vez com a manicure, eu vi uma cliente comentar, quase sussurrando, que ela havia descoberto a traição do marido dela graças a uma investigadora particular. E falava com tanta certeza, tanto alívio, que algo dentro de mim se acendeu. Desculpa, você falou de uma investigadora? Nossa, menina, mas ela é ótima. Peguei o nome, o número e gravei no meu telefone celular, como quem esconde uma arma na gaveta. E naquela mesma noite eu liguei. A voz do outro lado, firme e sem rodeio, marcamos um encontro discreto num café pequeno longe do centro. Eu expliquei tudo sem poupar detalhes e ela apenas anotava como quem monta um quebra-cabeça. Combinamos o valor? Efetuei um primeiro pagamento. Zayla, eu vou seguir o seu noivo, disse ela com naturalidade. E se houver algo, você vai ser a primeira a saber. Saí de lá com um misto de medo e de coragem. Medo do que eu poderia descobrir, que bate esse medo. Se alguma mulher um dia fez isso, sabe do que eu estou falando? Medo do que eu poderia descobrir e coragem para finalmente encarar a verdade. Porque não dá, tem uma hora que você tem que encarar a verdade. Eu só não sabia que, às vezes, a verdade vem como uma faca afiada, corta rápido e que continua sangrando por muito tempo. O relatório chegou 3 dias depois. Não era nada assim grandioso, nada que gritasse escândalo, mas às vezes o silêncio de uma suspeita é mais ensurdecedor do que uma confissão. A detetive me ligou cedo. Tenho algo, não é conclusivo, mas pode interessar. Marcamos um encontro no mesmo café. Ela me entregou um envelope daqueles que parecem pesar mais pela ansiedade do que quem segura o que tem dentro. Abri o envelope devagar, fotos impressas.
Rubens saindo da igreja numa tarde de quarta-feira, até aí nada demais. Mas em sequência, ele andando a pé sem pressa, até uma rua mais afastada. E lá estava o Marcos encostado no carro, sorrindo como quem esperava. Não, ela disse, não houve abraço. Ela também não fotografou, porque era impossível fotografar o que não existe. Não houve abraço, não houve toque, só conversaram. Mas a conversa durou mais de 15 minutos, quase 20. Em uma das fotos, o Rubens gesticulava como quem tentasse explicar algo urgente. Na última, Marcos tocava de leve o braço dele antes de entrar no carro. Eles se encontraram 2 vezes nessa semana, disse a detetive. Sempre fora do horário de culto, sempre sozinhos. Não posso dizer o teor da conversa, mas chama atenção. No seu lugar eu ficaria atenta. Eu saí do café com as fotos apertadas contra o peito, como se fosse um segredo quente demais para segurar nas mãos. Naquele dia, Rubens chegou em casa sorrindo, falando de ensaio como se nada tivesse acontecido. E eu respondi normalmente, porque eu aprendi que às vezes é preciso fingir que se dorme para quem entra no quarto. Mas por dentro, cada imagem queimava. E o que mais me atormentava não era o que eu vi, era o que eu não vi. E que a minha imaginação já estava pintando em cores vivas. Mas a minha imaginação não estava trabalhando à toa. Por isso, eu até confundi. Eu acho que era intuição e não imaginação apenas. E pude entender isso muito melhor quando dias depois a detetive fez um novo contato comigo e marcou um novo encontro para me colocar ao par das novas descobertas. A ligação da detetive veio numa noite chuvosa, com aquele tom de quem não quer dar notícia pelo telefone. Não, sim, mas tem que ser pessoalmente, precisamos conversar. Bom, marcamos no mesmo café. Mas dessa vez ela parecia mais satisfeita com o material que trazia. Zayla, eu segui o seu noivo. E dessa vez eu vi algo que para qualquer membro lá da sua igreja talvez seja até um escândalo. Escândalo? É, um escândalo. Abre o envelope e veja. A primeira foto fez o meu estômago girar. O Rubens e o Marcos entrando num restaurante, um bar-restaurante, conhecido como um recanto alternativo da cidade. Já começa pelo nome do bar e restaurante: Goles de Safira. Como é? Goles de Safira. Eu não sei se você sabe, Zalé, eu acho que não. Mas esse bar-restaurante, ele é majoritariamente frequentado por homens gays. O ambiente é intimista, tem luz baixa, música ao fundo. A sequência de imagens me tirou do ar. Numa delas, sobre a mesa, Marcos parece que segurava a mão do Rubens. Não era um gesto casual. Era uma coisa mais íntima, carregado de algo suspeito demais. Eles ficaram aí conversando por mais de 1 hora, explicou a detetive, enquanto eu mantinha os olhos grudados nas fotos. Depois saíram, cada um no seu carro. Mas ela não tinha parado por aí. Continuei lá. Sentei no balcão e puxei papo com uma das garçonetes. Ganhei a confiança dela. Aí eu mostrei a foto que eu tinha do Marcos para ela.
Ela sorriu e disse: "Ah, o professor. Nossa, esse cara é um talento. Ele não sai daqui. De vez em quando ele senta ali." E apontou para um piano fechado no canto do salão. E quando ele senta ali, ele dá um verdadeiro show para os clientes aqui. Por isso o dono aqui do Gole de Safira nem cobra a conta dele, sabe? Considera ele... É o professor, a gente chama de professor. Professor Marcos, né? Você tá me dizendo? Eu nem sabia que era Marcos, a gente chama de professor. Ele é considerado aqui da casa. A detetive se inclinou para frente com aquele ar de quem arma a armadilha final. Escuta o que eu vou te falar, Zayla. Pela minha experiência, eles vão voltar nesse lugar. E é o tipo de lugar que significa algo para eles, sabe? Eles vão voltar lá. E depois, ela ficou me olhando em silêncio até lançar a isca. Zayla, se você quiser, eu posso te levar lá. E você mesma vê com seus próprios olhos o que corre, o que rola, como o pessoal fala agora. Puxa, mas se alguém da igreja, eu num lugar desses... Não vejo nada demais. Você está querendo apenas ver alguma coisa que é importante para você. Vai disfarçada. Tem peruca, tem óculos sem lente, entendeu? Você vai disfarçada. Saí daquele encontro com o coração disparado e uma estranha mistura de medo e necessidade, porque no fundo eu já não sabia se queria que Rubens fosse inocente ou que a verdade, enfim, saísse das sombras. Sim, porque tem uma hora que a verdade se faz necessária, até para que você se posicione diante dela e da vida. E eu acho que esse momento havia chegado. Para mim, havia chegado. Já me fazia muito mal conviver com a dúvida, mas de acordo com o que ficou combinado entre mim e a detetive, eu ficaria pronta. E assim que ela tivesse uma notícia, eu rumaria para o local. Incrível, mas naquele dia eu senti que algo iria acontecer. Então eu passei lá na igreja. Lá na igreja tinha um compartimento que a gente chama de o teatrinho das crianças. E nesse teatrinho das crianças tinha lá uma peruca loira, que era para algum personagem bíblico. Eu não me lembro agora ao certo. Eu peguei, e não é que havia de fato um óculos com um aro vermelho sem lente. Peguei os dois naquela terça-feira. Sabe uma intuição de que algo fosse acontecer? E por volta de umas 5 horas da tarde, quem me ligou foi o Rubens, meu noivo. E o Rubens ligou lá do trabalho dele. Amor, apareceu um trabalho de última hora. Eu vou passar aí hoje, mas vou me atrasar, tá? Não, se ficar muito tarde eu não vou. Aí fica pra amanhã. A gente se vê no culto da quarta-feira. Olha, sei lá, se eu sair muito tarde eu vou direto pra minha casa. Isso é. Eu tenho que dar conta desse trabalho primeiro. E pra eu dar conta desse trabalho eu vou até fazer o seguinte, eu vou até desligar o celular pra que eu não seja interrompido, para não atrapalhar. Lógico que o que ele me falou me deixou em alerta. E com certeza de que a detetive iria fazer contato. Eu já estava prevenida e não deu outra. 8 horas da noite, a detetive me ligou. Zayla, sou eu. Eu tô na porta do Goles de Safira.
Seu noivo acabou de entrar sozinho, mas lá dentro eu já vi. Tá o Marcos. E hoje o cara tá dando um verdadeiro show ao piano aqui. Mas ouça o que eu vou lhe falar. Não vem como você sairia de casa normalmente, vem, entendeu? Aquele toque que eu te dei disfarçada. Diga uma coisa, você tem uma peruca, alguma coisa do gênero, um lenço bonito, um óculos que dê pra você suportar o grau? Enquanto a detetive falava, eu até sorri assim por dentro, porque eu já tinha pensado nisso, eu já tinha tomado as providências. Eu já tinha feito tudo isso. Então eu, escondida, saí de casa e levei os apetrechos pro carro. E foi a uns 3 quarteirões de casa que eu acabei de me ajeitar. Peruca loura, óculos de aro vermelho sem lentes. O nome do lugar, Goles de Safira. Um recanto escondido entre ruas estreitas, com luzes azuladas que refletiam na calçada molhada por uma garoa. Tava uma chuva fininha, uma garoa mesmo. De início foi uma garoa e depois até se transformou numa chuva um pouquinho mais forte. Cheguei daquele jeito. E tava usando um batom vinho que eu jamais usaria na minha vida normal. A detetive me esperava na porta. Entramos. O ar ali dentro era morno e impregnado de perfume, música e murmúrios cúmplices. Ela me guiou até uma mesa estratégica de onde se via perfeitamente um pequeno palco. Pequeno palco, era um, vamos chamar de um praticável, assim, a meio metro do chão, apenas para destacar o artista. Sobre aquele pequeno palco, um piano negro, lustroso, como se tivesse sido polido para a noite. Quando nós nos sentamos, o murmúrio do ambiente foi cortado pelo som do piano novamente. Era o Marcos, o professor. Ele estava tocando, impecável. Seus dedos ágeis e longos tocavam as teclas do piano. Vestindo uma camisa assim escura, a distância me pareceu preta e colete. Um colete mais claro. E as mãos que deslizavam sobre as teclas com uma intimidade quase sensual. A música preenchia cada fresta do salão. Era impossível negar. Ele era um mestre. Ele tocava como ninguém. Meu coração batia num compasso estranho, entre fascínio e medo. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. E no meio da apresentação, Marcos, sorrindo para o público, ele pegou o microfone, que estava assim um pouquinho distante dele, e a sua voz ecoou, suave porém firme. Pessoal, essa noite eu tenho uma surpresa para vocês. Eu quero chamar aqui ao palco um cantor que ele é um verdadeiro talento. É um amigo especial. E então, para mim foi como um soco no meu peito. Eu, quando escutei o nome. E então, com vocês, Rubens. O mundo pareceu desacelerar. Rubens caminhou uns 10 passos, se tanto, devido à proximidade que ele estava do pequeno palco. Subiu naquele meio metro
do praticável. Trajando um blazer escuro, mentiu pra mim. Cadê o trabalho extra? O telefone celular desligado, sim, mas por outros motivos, outras razões. O olhar meio tímido, meio dono de si. Quando ele começou a cantar, eu percebi que não era apenas uma canção. Ele já havia ensaiado aquilo, porque a música era perfeita. E você sabe, e saberão todos, que uma música para ser acompanhada ao piano não pode ser de orelha, como se fala. Ela é ensaiada. As notas, a entrada do cantor, cada pausa, cada respiração, cada troca de olhares parecia até coreografada. Piano, a voz. O piano, a voz. O piano, a voz se fundiam como se fosse só um corpo. A apresentação foi linda. Linda demais para o momento em que eu vivia. O público aplaudia de pé, vibrando. Rubens sorriu, agradeceu, fez uma pequena reverência ao público e foi aí que aconteceu. O Marcos se levantou do banco do piano, caminhou decidido até o Rubens, abriu os braços como pedindo para o público mais palmas, mais palmas, mais palmas. Abriu assim os braços e quando ele fechou os braços, ele segurou o rosto do Rubens. Ele segurou o rosto dele. Segurou como dissesse: você não me escapa. E na frente de todo mundo, ele beijou o Rubens. Não foi um beijo na testa, não foi um beijo na face. Foi um beijo na boca. O salão explodiu em gritos, assobios, palmas, Era como se todos, menos eu, até a detetive ria. Era como se todos, menos eu, estivessem torcendo por aquele momento, aguardando aquele momento. Senti um calor subir pelo meu corpo, uma raiva que me queimou por dentro. Minhas pernas se moveram antes mesmo que a minha cabeça pensasse. E eu levantei da cadeira e gritei: que vergonha é essa? O capítulo final dessa história já vem aí, aqui nessa emissora, aqui nesse canal. Você não pode perder. O que acontece daí pra frente? E eu digo com toda certeza e sem medo nenhum de exagerar ou errar. É aí que está a grande surpresa dessa história. Bom dia, Paulinho. Bom dia, pessoal da Rádio Capital, que eu amo tanto. Aqui é o Leandrinho de Guarulhos. Então, Paulinho, eu acho assim, não querendo puxar a sardinha pro meu lado, pro lado da comunidade. Pode falar. Mas assim, ela procurou, achou, entendeu? Ela procurou, achou.
Deixa ser feliz e procura um amor que mereça ela, entendeu? É assim, procurou, mas hoje você é livre Pra ser o que quiser. para amar quem você. É. Se você ama, não existe essa de não vou deixar de amar, não tem, entendeu? Entendi. Um grande beijo para vocês da capital. Que ela seja muito feliz, mas ela procure a felicidade dela e deixe ele ser feliz também, tá bom?